e a gente está falando de dimensões e de planos e tudo mais, como funciona um trabalho dimensional, né, dentro também dessa egrégora da Umbanda, e a importância dos espíritos que trabalham na Umbanda nos processos de projeção astral, nos processos de amparo, né, fora do corpo. Muito, a atuação deles é muito grande, principalmente quando a gente está iniciando, o neófito, né? Quando a gente está iniciando, e a gente mesmo em desenvolvimento, a gente vai percebendo, né? E mesmo a gente tendo vários anos andando na Umbanda, a gente vê muito amparo deles, né? Eles se mostrando muitas vezes como os guias que a gente se vê arquetipicamente, e às vezes até não, mas nos instruindo, nos dando sinais. Eu lembro que logo no início eu tive muitos sonhos com as entidades de Umbanda, mas me dando símbolos, não me falando exatamente as coisas, mas me dando simbologias que eu tinha que buscar, como assim, eu tinha que buscar, eles não me davam nada escrito, eles me davam peças para que eu fosse buscar. Então isso acontece muito, principalmente para o médio de Umbanda que está começando, está desenvolvendo, que já está há muito tempo. A gente vai ser muito amparado em outra dimensão, né, no mundo astral, quando a gente dorme, principalmente no momento de dormir, que é onde a projeção acontece, né? O Wagner, quando começou meu processo mediúnico, acontecia muito, né, na adolescência, e era um fenômeno que eu nunca tinha comentado com ninguém. Então, depois, quando conheci o Wagner, comentei, ele deu uma explicação legal. A incorporação fora do corpo. Isso. Porque às vezes eu me via fora do corpo, sabia que a entidade estava lá, mas estava assim, ó, fazendo trabalho junto. Opa, E acontece. aí, eu acho que muitos médiums devem passar por isso, no começo deve gerar uma estranheza, né? Estranheza total. Uma vez eu tive um desdobramento desse, e eu estava numa rua, numa ladeira. Aí eu estava trabalhando com o meu preto velho, eu estava incorporado no banquinho do preto velho, com o pai Joaquim trabalhando, pai Joaquim de Aruanda, e eu estava trabalhando, e eu atrás dele, é o inverso, parecia que era o inverso. Aqui a gente está trabalhando físico, a gente sente a presença do preto velho. Lá era o inverso, era ele sentado e eu atrás, no meu plano astral, e eu via perfeitamente, via o chapéu, via perfeitamente o arquétipo do preto velho, e várias pessoas, uma fila para falar com ele. Aí eu vi que realmente a gente estava num processo de acoplamento, mas parece assim numa versão trocada. Então foi tão interessante. Isso eu estou até para falar com o Wagner sobre isso, mas foi várias coisas que aconteceu assim, com o Preto Velho, já aconteceu com o Exu, com criança, em visitar, em o Exu te levar no reino dele, te mostrar o reino dele, sabe? Mostrar assim, ó, aqui é meu reino, aqui é meu castelo, aqui não sei o quê, te levar às zonas umbralinas, que é sinistro, entendeu? Para você ver resgates, essas coisas. Então acontece, Essa acontece daí muito. das zonas umbralinas é que dá vontade de correr, né? Teve uma que eu só falava assim, ah, quero acordar, não quero. Parecia Hellraiser, aquele filme do E às Hellraiser. vezes não dá só vontade, não. Vou falar por mim, às vezes não dá só a vontade, você realmente sai correndo. Pô, saí correndo várias vezes. Eu tive uma que, assim, eu estava sentado, eu lembro que estava num prédio, uma mesa, assim, em reunião. A gente estava traçando um plano para. Tinha que tirar as pessoas de algum lugar. Só sei que a gente descia, o clima era de penumbra, pessoas vestindo roupas da década de 50, 60, e daqui a pouco tocava um alarme, mas um alarme gritante, e começava todo mundo a correr. E começava a escurecer, parecia um estilo do filme. Depois eu vi o filme, eu vi, caramba, parecia Silent Hill. Parecia aquele filme, começou a escurecer, escurecer, os becos escuros, as pessoas entravam no escuro. Eu falei, não entrem no escuro. E entravam no escuro, e tinha umas entidades com umas mãos, parecia garfos, e as pessoas gritavam lá dentro. E aí eu pegava um espírito, não entre aí, peguei, não entre aí. Eu falei, vem comigo, vem comigo. E eu corria junto, eu não queria nem saber. Eu só sei que de 30 que eu tava rebanhando para tentar. Eu só sei que eu cheguei numa ponte com 6. E eu correndo junto. E eu correndo junto. Eu, Acontece, eu né? nem, eu nem sei o que aconteceu com os outros. Mas só sei que eu corri muito. É um negócio que e até as entidades elas ensinam, né? Você falou uma vez, isso aconteceu corri várias vezes também, principalmente no começo, sai correndo, gritando, eles têm paciência, já tá lá o novato, né?
Aí depois de um tempo você vai pegando mais maturidade, daí uma vez aconteceu comigo de vir uma entidade lá que ela tinha um aspecto meio animalesco e tal, para trabalhar. Aí você já se dá conta depois de um tempo, não, tô aqui para ajudar, né? E tinham outras pessoas, só que essas outras pessoas saíram correndo. Daí o Exu que tava junto falou: tá vendo? Eles também estão começando. Vai acontecer. Fica aí que a gente já vai buscar eles lá para explicar. Todo mundo no começo tem esse impacto, né? Tem sim. E é legal você falar porque a gente atrai muitas pessoas que estão começando. Sim, E muitas pessoas que estão começando, muitas vezes são desestimuladas por conta disso, né? disso. Então explica um pouco para o pessoal a importância disso num processo, né? Isso. E também acho que é algo muito importante, a importância de um desenvolvimento mediúnico, ao seu ver, é, de forma organizada, como você costuma conduzir isso quando as pessoas te procuram, né? E quais são as recomendações para um médium que está começando a perceber que há algo diferente dele na sociedade, né? Que ele tem comportamentos, sensações diferentes na sociedade. Muito importante. Pegando a primeira, é muito importante a pessoa anotar os sonhos, registra os sonhos, anote tudo. Isso foi uma orientação que eu tive lá atrás, e eu tenho cadernos e cadernos, e faz todo sentido quando você anota, porque quando você escreve, você dá forma. E aquilo você começa a entender o contexto dimensional. Então, quando eu te relatei essa história, mas essa história eu escrevi umas 12 páginas desse mundo dimensional, explicando como é que era o resgate, porque na hora veio tudo. Então, escreva, mesmo que for aterrador, né, que pareça filme de terror, mas escreva, porque nós ao dormir, estaremos resgatando pessoas. A caridade, ela continua, estaremos ali continuando ajudando a quem deve. Então, agora pegando o contexto de desenvolvimento, eu acho muito importante a pessoa sempre buscar um desenvolvimento mediúnico e se o seu centro oferece, melhor ainda. E se não, busca um desenvolvimento mediúnico. Foi isso que eu procurei fazer. Eu desenvolvi ao longo de mais ou menos 20 anos um método, né, onde a pessoa ela vai passar por um estudo da base, da mediunidade, e depois que eu começo a fazer entender dos arquétipos, dos orixás e dos fundamentos de Umbanda, para entender como é que o uso do fumo, da bebida, que isso é tão controverso, o que está por trás da ectoplasmia que envolve tudo isso. Então, eu desenvolvi um método bem básico, por exemplo, de 110 horas de estudo, né? São 44 aulas, para dar esse embasamento, essa sustentabilidade que muitas vezes o médium não encontra no terreiro, mas que é muito importante para o desenvolvimento mediúnico dele. Então, o desenvolvimento mediúnico, ele é muito importante. Não dá para você só vestir o branco e vamos lá, vamos ver o que acontece. Não dá para ser assim hoje em dia. Que aí você pode ser um fantoche lá na frente, tá? E a terceira foi do desenvolvimento, você falou O desenvolvimento do trabalho mediúnico e o que o médium sente no dia a sente. dia, que ele se Legal. sente diferente muitas vezes do amigo ali, que não tem Muito as bom. mesmas percepções. O que desperta muito inicialmente, eu costumo falar, é a sensibilidade, o nível de sensibilidade do médium, a pessoa começa a identificar diferença quando ele entra no ambiente, ele sente o ambiente pesado, ele tem contato com as pessoas, ele sente um descarrego de energia, um levar de energia, que é aquele efeito esponja, ele fica descarregado, ou ele acumula muita energia do ambiente, e são próprios de médiuns sensitivos, que sentem muitas coisas do ambiente e que acumulam também. O outro, ligado à mediunidade de cura, que todos têm, é as mãos esquentarem constantemente, as mãos entrarem em sudorese, principalmente quando aproximam-se pessoas que precisam de energia. Então, são pessoas que conseguem acumular muita energia e também entregar muita energia. São médiuns que têm essa situação ligada à mediunidade de cura, e todos temos. Porque ao momento que você leva a mão a um ponto de dor, você está trazendo alento para aquele ponto de dor. Então, você já tem o fenômeno aí da autocura. A outra coisa é você ter sonhos, desdobramentos constantes, como a gente está falando aqui, que começa a mostrar situações do mundo astral que está ao seu redor, que vai levar a conta a você estudar. A outra coisa também é
é o despertar interno que a pessoa sente em buscar. Muitas vezes ela não sabe explicar, mas ela fala assim: nossa, mas eu tenho que entender sobre isso, eu tenho que me matricular nesse curso, eu tenho que fazer isso, eu sinto que é a hora. Isso é porque a alma está te colocando aí, essa impressão, tipo assim, vai lá, estuda, vai lá buscar. Ah, mas não fez muito sentido, mas pode ter certeza que vai fazer sentido lá na frente. São algumas situações que acontecem logo no início que é um despertar da pessoa, é o interesse em querer buscar, é esse nível alto de sensibilidade, é algo fisiológico que aconteça, que às vezes a pessoa não sabe explicar, por muitas vezes a vidência que pode abrir, né? A clarividência acontece muito no desdobramento, a vidência aqui no momento mais consciente. São esses fenômenos que, às vezes, a pessoa também escrever, ela pega pelo fenômeno da psicografia, ela começa a escrever. Então, tudo isso que for acontecendo, que não é muito explicado para ele que está começando, é um despertar mediúnico, despertar da mediunidade que carece de estudo, não? Entendeu? Aí tem que procurar um centro Um realmente, centro um sério, né? centro sério para poder você se enquadrar nisso. Não vai buscando qualquer livro, sabe? Porque tem livros falando de várias coisas, até ensinando receitinha para fazer em casa, para você e não é legal. É melhor você procurar um centro sério ou alguém que você possa seguir, que faça sentido no seu coração e que fale seriamente aquilo que você precisa ouvir. E até tem gente às vezes que fala assim, ah, não leia tal livro. Eu falo, não, nem fale para a pessoa não ler, que a pessoa vai querer buscar para ver qual Aí, que é. A gente às vezes sabe qual que é um livro que tem um assunto que isso, vai zoar a cabeça da pessoa. isso. Eu falo, nem vou falar, não fica aí no, deixa as pessoas terem o crivo delas. É muito importante isso. E você falou de sinais fisiológicos, né? Muitas pessoas relatam até, lógico, existem coisas que são mapeáveis e coisas que de repente uma pessoa vai ter e ela vai trabalhar mediunicamente, e isso é legal, porque cessa. Cessa, cessa. Apertos, dores musculares. Dores de cabeça, pesos nos ombros, ela vai notando que tudo vai soltando, vai liberando, porque ela precisa. Tinha médios, por exemplo, Ricardo, eu sinto um acúmulo de energia, as minhas mãos, eu pegava na mão da pessoa, suando, suando. Falei, você é médium de cura, você é médium de doação, você tem que doar energia. Já era muito ectoplasma, você tem que liberar, senão isso fica desse jeito. E aí, quando ela começou a dar passe, tô bem, tô melhor. É isso. Mas a pessoa Precisa. come muito também para compensar essa doação que ela não está conseguindo canalizar, né? Exatamente, porque a metabolização é muito grande, acontece muito nessa área, e aí é o que acontece. Ela precisa repor energia. E para repor energia, repor ectoplasma para poder continuar a doação. Que nem o Wagner fala, fica um tonel de Um ectoplasma na tonel de barriga. ectoplasma. Então, o médium mesmo, ele tem um metabolismo muito acelerado, normalmente. Por exemplo, eu tenho um metabolismo muito acelerado. Às vezes eu como, a digestão acontece muito rápida, porque a energia ela é gerada muito rápido.